Como vai, pessoal? Hoje o PRCast nas ruas está aqui na igreja São Nicolau para mostrar a religião ortodoxa. Ela fica aqui no centro da cidade, na Avenida Gomes Freire. E estou aqui com o padre Simão e depois de eu ter assistido uma liturgia maravilhosa, fiquei encantado realmente, vamos fazer algumas perguntas por curiosidade e até aprendizado. Estou aqui com o padre Simão. Padre, como é que veio a religião ortodoxa aqui no Brasil? Como é que chegou? Boa tarde a todos. Bem, aqui especificamente no Rio de Janeiro, a ortodoxia chegou no século retrasado, volta de 1800 no final do século, 1870, 50, vieram os primeiros sírios e libaneses aqui para o Rio de Janeiro. E no final desse mesmo século, começaram a sentir falta da religião. Primeiro eles estabeleceram uma sociedade, que era a Sociedade de São Nicolau, e fundaram uma sala ali no Saara, na Rua Senhor dos Passos, onde foram as primeiras reuniões feitas. Depois o patriarcado, nós somos o patriarcado antioquino, né? O patriarca começou a mandar os sacerdotes, e a igreja aqui foi construída por volta de 1924, que ela foi inaugurada aqui. E é esse tempo que nós estamos aqui no centro do Rio de Janeiro. Padre, como é que funciona a hierarquia aqui? Na Igreja Católica nós temos o Papa, né? E aqui nós temos uma liderança, né? Deveria existir e existe. Como é que funciona a hierarquia? Bem, nós também temos o nosso patriarca. Vamos falar um pouquinho de antigamente. Quando no início do cristianismo, existiam 5 patriarcados que comandavam a igreja em todo o mundo. Era o patriarcado de Jerusalém, Antioquia, que é o nosso, Constantinopla, me ajuda, padre? Roma e Alexandria. E esses patriarcados conviveram juntos, se respeitando, até o ano da cisão, da primeira cisão da igreja, que foi no ano de 1054, que a igreja de Roma se separou. Então, gente, é uma história muito longa, se eu for contar o porquê, os pormenores, nós vamos ficar aqui dias contando. E houve essa separação. Hoje existem muitos patriarcados, foram surgindo outros patriarcados na religião ortodoxa, e cada patriarcado é independente, apesar de professarem a mesma fé. Nós não temos o líder, que nem a Igreja Católica tem, que o Papa que manda em tudo, o Papa que faz os concílios. Cada igreja ortodoxa, ela tem o seu Santo Sínodo, que é uma reunião dos arcebispos. E ali são tomadas todas as decisões. Quem preside ela é o patriarca, e o patriarca dá total liberdade para os arcebispos opinarem e decidirem. Não é como a Igreja Católica, que o Papa é quem manda, o Papa é quem decide tudo. Entendi. Eu estou notando aqui, chegou aqui o nosso padre, que é mais jovem, né? Você é árabe, brasileiro, e o que te motivou a entrar para a Igreja Ortodoxa? Sendo hoje padre, né? Sim. Bom, eu sou brasileiro, não sou de ascendência árabe, embora seja de ascendência ortodoxa também. Minha avó era grega. Então, acabou prevalecendo a fé dela entre muitos dos meus primos, meus tios, não todos. E eu segui a fé ortodoxa e fui acolhido aqui na comunidade árabe e acabei me tornando um dos sacerdotes dela. Quer dizer, qualquer pessoa, claro, estando alinhado, né, com as leis ortodoxas, sendo brasileiro, o libanês, enfim, qualquer pessoa de qualquer país pode ser um padre, né? Sim, pode, claro que sim. A fé ortodoxa ela não é uma fé de guetos, né? Ela não é uma fé étnica.
Assim como não foi no princípio da igreja em Jerusalém, que ela não era, a igreja não era para os judeus, mas para os judeus, para os gregos, e a ordem de Cristo foi ide pelo mundo e fazer discípulos. O ministério de Cristo é para todos e a igreja também não é diferente, ela é para todos. Agora eu estava vendo na liturgia e vendo na própria igreja, vocês praticamente rezam de costas, né? Assim era todas as igrejas. A igreja católica que mudou. A igreja católica antigamente também rezava de frente para Deus. Houve inclusive, eu não lembro, eu era jovem, um bispo francês, Leclerc, se eu não me engano o nome dele, e ele não obedeceu essa ordem de Roma e continuou rezando de costas. Ele foi excomungado, mas hoje tiraram a excomungação dele, está tudo normal. Nós rezamos de frente para Cristo, sempre. Ao contrário da Igreja Católica hoje, que ela reza de frente para o povo, entendeu? Agora, é interessante, no Vaticano se rezava, ainda assim, reza em latim, né? E aqui é em canto gregoriano? Bizantino. Canto bizantino. Bizantino. A língua foi estabelecido há um tempo atrás pela Igreja Ortodoxa, que nos países poderiam se usar na nossa liturgia a língua do país. E nós rezamos aqui a maior parte da Divina Liturgia, que é como nós chamamos a nossa missa, em português, e também usamos o árabe por causa da colônia, que foi fundada por árabes, e o grego, porque o nosso patriarcado é patriarcado grego-ortodoxo. E a pessoa que se quisesse casar, aqui, claro, o casal, eles podem... O que eles têm que seguir? Qual é o tipo de... Qual é o tipo de ritualística que ele tem que seguir para poder casar, né? Primeiro, aqui ele não casa, aqui ele contrai matrimônio. Entendeu? Casamento é um contrato. Ele contrai o matrimônio e não tem que ser ortodoxo. Chegando aqui querendo casar, ele tem que conhecer a ortodoxia. Se ele não for um ortodoxo, ele vai ter que... Assim, nós respeitamos as igrejas que são apostólicas. Se ele já tiver sido batizado na igreja romana, ele vai ser apenas crismado. E se ele nunca foi batizado na vida dele, ele vai ser crismado e batizado para poder contrair o matrimônio aqui na igreja ortodoxa. Mesmo um dos nubentes sendo ortodoxo, o outro também tem que ser. E o batismo? A mesma coisa. O batismo, nós exigimos um casal de padrinhos e sempre maior de idade. Primeiro, por quê? Porque esses padrinhos vão cuidar da criança. Caso os pais faltem, tem que ser uma pessoa de maior de idade para cuidar de uma criança. E aqui nós temos toda a documentação ortodoxa, ela é toda guardada, arquivada e cuidada. Eu não posso deixar um padrinho de menor assinar a nossa certidão. Os padrinhos têm que ser de maior. E as datas, assim, religiosas, principalmente a Páscoa, ela é diferenciada um pouco, né? Os católicos romanos, eles seguem um calendário gregoriano. O Papa Gregório estabeleceu esse calendário e passou a ser seguido pela Igreja Romana. Nós não, nós continuamos com o calendário juliano. Tá? Por quê? Porque um dos porquês, porque a nossa Páscoa não pode cair nem junto e nem antes da Páscoa judia. Se a gente adota esse calendário. Por quê? Porque os judeus crucificaram Cristo e no domingo de Páscoa deles, a Páscoa deles é o quê? Os 40 anos que eles ficaram no deserto com Moisés. Eles comemoram essa Páscoa. E eles não queriam ver nenhum corpo lá e foram lá e pediram para o Pilatos para tirar o corpo de Cristo. E por isso a nossa Páscoa não pode cair nem junto e nem depois da Páscoa. Nesse calendário adotado hoje pela Igreja Romana, às vezes cai junto e às vezes cai antes. Porque aqui tem uma coisa diferente que eu andei sabendo, mas eu quero que você confirmasse. Na Igreja Católica, a gente tem que fazer a catequese e o batismo ele já incorpora, né? Bem, lá na nossa terra, a gente também faz a catequese e tudo das crianças. Quando estamos um pouco afastados da nossa terra, fica mais difícil. Mas aqui a criança, quando é batizada,
ela recebe a crisma e recebe logo a primeira comunhão. É diferente da Igreja Católica, que depois recebe a crisma e depois recebe a primeira comunhão. Não. No ato do batismo, a criança sai batizada, crismada e recebe a primeira comunhão, na Igreja Ortodoxa. Esse é o preceito da Igreja Ortodoxa, né, que é Rapax Legomena, que é de uma vez por todas. Nós não dividimos a inclusão, a recepção da pessoa na igreja em partes. Ela é recebida de uma vez por todas. Então, os sacramentos de iniciação cristã são ministrados de uma vez por todas. Nós temos o batismo na comunhão com o Pai, a Eucaristia na comunhão com o Filho e o crisma na comunhão do Espírito Santo. E assim como a Santíssima Trindade é indivisível, os sacramentos também não são ministrados de forma separada, eles não são divididos, exceto, claro, quando é o caso de alguém que esteja sendo recebido de uma outra igreja canônica, como é o caso da Igreja Romana, que aí nós recebemos apenas pelo crisma. Agora, uma dúvida também para no ar. O patriarca, a Igreja Ortodoxa, ela só tem no Oriente Médio ou ela incorpora a Rússia, a Grécia? É um patriarca só? Não. Eu acabei de falar para você. Isso. Nós não temos uma pessoa só que comanda a ortodoxia no mundo. Cada patriarcado tem o seu patriarca. Tá? Quando os ortodoxos querem fazer alguma reunião de patriarcas, aí o patriarca de Constantinopla, ele não é a mais que os outros, é entre pares nele, né? Primos interpares. Primeiro entre pares, primos entre pares. Ele tem o direito de convocar um sínodo de patriarcas ortodoxos, mas não que ele seja mais elevado que os outros. Na Igreja Ortodoxa nós temos um único sumo pontífice, que é o próprio Cristo. Todos os patriarcas estão abaixo dele, nenhum patriarca é acima do outro, assim como nenhum patriarca está acima também dos outros arcebispos. Ele é o primus inter pares, ele é o primeiro entre os iguais. Ele pode convocar o Santo Sínodo, contudo, ele não representa uma autoridade sobre os outros. A autoridade máxima da igreja é o próprio Cristo, a cabeça da igreja é Cristo. Eu enxergo assim também, né? Mas tudo bem. Agora, um jovem, para ele, vamos dizer, ele gostou, tem as aspirações dele, qual é o tempo de estudo, como é que ele inicia para chegar a um padre? Tu tem que fazer o seminário. Lá na nossa terra tem vários seminários, inclusive lá o de Balamã, o mundo ortodoxo todo envia seminaristas para lá hoje, que fica no Líbano, né? É um complexo de faculdades, inclusive de faculdade de teologia ortodoxa, que é o mais famoso lá do Oriente hoje. E tem o estudo leva anos. Tem que fazer a teologia e tudo para poder ser um sacerdote ortodoxo. Hoje com essa juventude que muitas vezes ela não olha muito para o lado religioso, ela está mais olhando para o lado até digital e trabalhando demais por aí por fora. Como é que você vê a juventude hoje na Igreja Ortodoxa e qual é o chamamento que você poderia fazer para trazer mais as famílias, mais os jovens para essa igreja tão bacana, essa religião tão linda? Eu diria que há uma certa preguiça e até covardia dos jovens, porque o jovem quer mudar o mundo, né? Critica toda figura de autoridade, até mesmo aí critica a própria existência da igreja, diz que a igreja deveria mudar, ou que a igreja deveria se renovar, ou que a igreja deveria ter mais ímpeto. Contudo, ele não vem para trazer tudo isso que ele tem para dentro da igreja. Ele se mantém lá fora. Se ele é tão impetuoso, tão corajoso, tão modificativo, por que não traz essa energia para cá? Há uma certa autocondescendência de fingir que quer mudar enquanto não se toma uma postura de efetiva mudança. Nós não vamos mudar dogmas, nós não vamos mudar a divina liturgia, mas a forma, o ímpeto como isso é feito, o jovem pode trazer, ele tem espaço para trazer isso para cá.
Que nem aquela história do jovem, pai, eu quero mudar o mundo. Vai lá e muda seu quarto primeiro. Você arruma ele, depois tu vai mudar o mundo. Infelizmente essa mania está assim, né? Ao mudar tudo, mas não muda nada. Né? Os jovens querem ter suas vontades satisfeitas, eles não querem ter o trabalho de efetivamente operar mudanças. Eles querem mandar sem ter autoridade, né? Eu quero que o mundo seja assim, então o mundo tem que se virar para ser do jeito que eu quero. É isso. Dê suas considerações e um conselho, se puder dar um conselho, uma orientação para o que está acontecendo hoje no mundo, né? Que eu acho que está muito triste. Bem, eu vou dar o meu conselho, o padre vai dar o dele, claro. Conselho de padre. Graças a Deus, nós cristãos temos o livre-arbítrio, que Deus deu para a gente esse livre-arbítrio. Você faz o que você quiser da sua vida, tá? Só não esqueça que no final tem a vida eterna, tá? E aproveitando hoje é o dia da nossa ascensão. Hoje a Igreja Ortodoxa comemora os 40 dias depois da Páscoa. Hoje se encerra a nossa Páscoa com a subida de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. E a gente faz o nosso trabalho como pode. Ele pediu o quê para os apóstolos? Ide, espalhai o meu nome pelo mundo. E é o que nós tentamos fazer. Graças a Deus, hoje aqui no Rio de Janeiro, a ortodoxia está bem em evidência. E estamos tentando, principalmente trabalhando com jovens. Temos muitos jovens brasileiros hoje. Não vou negar que a internet ajudou muito a gente. Hoje nós fazemos catequese com muitos jovens pela internet. Estamos atraindo muitos jovens que estão conhecendo a ortodoxia pela internet e vindo até nós para descobrir de verdade como ela é. E suas considerações? Bom, acho que concordo com o que a Bona falou. Eu estava assistindo um filme, não lembro qual filme, simplesmente entrei na sala, já estava passando. E tinha uma fala no filme no qual um personagem do Heraclito falava: um rei pode te convencer a fazer muitas coisas, contudo a sua alma vai ser sempre sua. No dia do julgamento, você não vai poder dizer para Cristo que foi o rei que te mandou. A tua alma vai ser sempre tua. As decisões quem toma é você. Você pode ter um grupo de amigos que te dizem para fazer coisas que te afastam de Deus. Você pode ter uma pessoa que te diga para se afastar de Deus, para se relacionar com ela. Mas no final, o único que vai responder pelas suas escolhas é você. Então você não pode esquecer que a existência não é tão rasa, tão simplória, que se fecha simplesmente na existência terrena. Nós temos, de fato, uma eternidade pela frente e que o que nós plantarmos aqui será colhido. E uma forma de colher bons frutos é a oração, porque todas as virtudes decorrem da oração e não do contrário, porque Deus é a fonte de todo bem. Então nós precisamos estar conectados com Deus, nos relacionando com Deus, para que nós tenhamos as virtudes necessárias para a salvação e estarmos próximos também da igreja, que é onde nós temos acesso aos meios de salvação, que são os sacramentos. São os nossos alimentos para esse combate diário. É isso aí. Eu quero agradecer demais as portas abertas aqui da Igreja Ortodoxa e principalmente a vocês, padres, que fizeram aqui, deram uma aula aqui bacana de conhecimento sobre a religião, né? É muito importante esse lado, né, da moeda, porque as pessoas gostam muito de julgar e não sabem, não leem. E o nosso canal, o PRCast, ele vem mostrar justamente isso. Ele vem mostrar que você tem opções, tá? Você pode estar numa religião ou pode nem estar em alguma religião, mas o dia que você puder procurar, eu quero que você já conheça todas as religiões para que você possa naturalmente frequentar aquilo que você tem em mente, que goste. Então eu quero agradecer aqui à Igreja Ortodoxa, a religião ortodoxa e a Igreja São Nicolau aqui, pelas portas abertas para o programa PRCast aqui nas ruas, e que está sempre mostrando isso.
mostrando essas opções e as coisas que não estão sendo levantadas para que a gente coloque isso para a sociedade. Tá certo? Muito obrigado a todos. Obrigado aos padres aqui. Nós te agradecemos, querido. Obrigado de coração. E até o próximo assunto com o canal PRCast. Muito obrigado.